a gente vai ter acesso a muitos recursos que a gente não teve no outro vídeo. Salve amantes da arte e da tecnologia, este é o DVD SVA D1088, fabricado em 2003. Este exemplar que eu tenho está funcionando perfeitamente e eu tenho já um outro vídeo dele aqui no canal, onde eu estava sem o controle remoto, então eu fiquei bem limitado para mostrar para vocês alguns recursos. Agora que chegou o controle remoto que eu comprei pela internet, a gente vai ter acesso a muitos recursos que a gente não teve no outro vídeo, inclusive um diferencial bem interessante que esse aparelho tem, que poucos aparelhos da época tinham. A gente vai ver tudo isso juntos. Vou fechar aqui a gaveta, depois a gente vai passar por todos os testes aqui e vamos explorar todos os potenciais dele. Primeiro, então, o que eu vou fazer? Vou ir nas configurações, vou apertar Setup aqui no controle para a gente ver os diferenciais interessantes que esse DVD tem. Com o controle remoto em mãos, a gente pode apertar Setup, então, para ir nas configurações. E aqui nós temos primeiro configurações de sistema. Aqui eu posso selecionar os sistemas de cor, vou pelas teclas direcionais aqui do controle remoto. Eu costumo deixar em automático a configuração de cor, para ele ler o disco e entender qual é a configuração de cor dele e seguir aquela configuração. Aqui a gente descendo tem proteção de tela, que dá para deixar ativado ou desativado. Eu deixo ativado, fica mostrando o logo ali quando a gente fica um tempo sem usar o aparelho. Vídeo. Aqui eu estou usando pela saída vídeo componente desse aparelho, então eu deixei em YPBPR, que é a saída vídeo componente, que nos dá uma qualidade melhor do que a saída AV, e ele tem também as opções Separate Video, e o entrelaçado é para a gente usar em TVs de tubo. Como eu estou usando uma TV de LCD aqui, deixei no sistema de cor do vídeo componente. Aqui nós temos tipo de TV, o 4.3 é para TV de tubo, tanto o PanScan, que é esse primeiro, quanto o Leatherbox, que é o segundo, mais indicado para TVs de tubo, e o 16:9, que é nessa proporção dessa TV de LED que eu estou usando. Embora eu não tenha mexido nessa configuração, ele detectou que era uma TV de LED, a TV também estava projetada, estava configurada para exibir o DVD em 16:9 e ele já passou a exibir assim. Aqui a gente pode botar uma senha para acessar o DVD, eu acho desnecessário no meu caso. Censura, a mesma coisa, aqui a gente pode determinar o tipo de disco que ele vai ler ou não. Aqui eu deixo no adulto, ali ele acaba pegando todos os tipos de disco. Modo de fábrica, se a gente quiser restaurar ele para as configurações de fábrica. E todos os menus embaixo tem a opção sair aqui, e aí a gente aperta o Enter se quiser sair, porque ele tem um botão Enter separado aqui, que cada função que a gente vai usar, a gente tem que usar o Enter também. Eu aperto mais um, ele volta aqui para o menu. Vamos aqui ao lado para as configurações de idioma. Este aparelho não tem o display, então a gente vai, todas as informações que nós vamos precisar, nós vamos usar na tela. Então, idioma do OSD, que seria o que vai mostrar o display na tela, já deixei em português. Aqui, recursos interessantes. Idioma de áudio, eu deixo sempre no português. Dependendo do disco, eu fiz alguns testes. A maioria dos discos, se a gente deixa essa configuração, ele já inicializa o disco com o áudio em português. Mas há casos em que ele vai pelo áudio original do disco. Aqui a legenda, eu deixei em português ativado justamente para fazer esse teste. Se eu iniciando o disco, ele vai ativar com a legenda. Embora eu prefira assistir com o áudio em português e sem legenda. Então eu poderia ou deixar no desativado aqui, ou eu tiro pelo Subtitle, botão Subtitle aqui no controle remoto, vou tirando conforme o disco que eu assisti. Aqui, idioma do menu é a mesma coisa, esses menus que estão aparecendo eu já deixei em português. Então aqui a gente não precisa mexer no idioma também. Vou aqui no sair, aperto de novo para baixo, ele volta lá para cima. Aqui as configurações de áudio. Ele dá então a opção de saída SPDIF PCM, que seria um áudio mais codificado para saída de áudio digital, ou áudio analógico, mais indicado para as TVs de tubo. Eu vou deixar aqui no SPDIF PCM. Vou voltar aqui no menu em cima
e vou para as configurações de vídeo, e aqui entra um grande diferencial que eu achei um barato bem legal desse aparelho. Eu tenho 8 DVDs players em casa e desses só 2 tem essas configurações, são esse SVA D1088 e um Philips 616K. Aqui a gente pode, independente da TV, a gente pode controlar a imagem que sai do DVD, a gente pode controlar brilho, contraste, matiz. Matiz esse vai pender mais para o vermelho, mais para o azul a imagem. Eu deixo sempre a matiz zerada. Contraste eu costumo deixar zerado também. Aqui o brilho está em 4. Pelos testes que eu fiz ficou bom, deixando ele no 4, vou manter assim. Saturação, que seria as cores mais fortes ou mais fracas, eu mantenho no 0 também. Vou subir lá no menu de novo. Aqui a configuração de som, ele nos dá a opção aqui de saída. O down mix seria como ele vai jogar o áudio, vai alternando os áudios conforme o canal em que eles estão gravados. Eu vou subir aqui de novo, vou passar aqui para o estéreo, que eu prefiro, acho que ele soa melhor. Vou lá no menu principal de novo e vou para a última opção aqui, que é a configuração digital. Aqui já entra na questão do áudio digital. Esse aparelho tem uma saída de áudio digital coaxial, mas eu não uso, eu só uso a saída de áudio analógico. Então aqui eu nem vou mexer, só vou passar aqui as configurações para a gente ver. Então eu vou sair aqui. E agora nós temos aqui a tela de apresentação do DVD. Eu particularmente acho bem bonita essa tela. Primeiro teste que nós vamos fazer então é o desempenho dele com a leitura de um DVD original. Eu tenho um DVD aqui de documentário. Vou pelo eject aqui do controle para a gente abrir a gaveta. Vou colocar o disco, a gente pode ter uma noção do tempo que ele leva para ler o disco. E vamos deixar ele rodando. Aqui ele já leu então o disco. Vai abrir com essa advertência que é de praxe já dos discos mais antigos. E agora ele vai para a abertura, então vai abrir o menu e a partir dali a gente pode observar alguns pontos dele na leitura do DVD. Aqui no menu principal, então, eu vou selecionar um dos capítulos para a gente ver. Vou para baixo, aperto o Enter aqui. A gente sempre aperta Enter para ele selecionar. Vou selecionar um aqui. Vou dar um Enter. Vamos ver se ele vai pelo áudio que eu tinha selecionado antes. Ó, já selecionou o áudio em português. Vamos ver se ele vai exibir as legendas ou não. Esta é a terra do amanhecer, o Serengeti. Nas planícies verdejantes desta savana africana, criaturas... Então aqui a gente pode observar que ele já inicializou com a legenda em português, conforme eu selecionei lá nas configurações. Se eu quiser tirar a legenda, agora eu vou aqui pelo controle, aperto Subtitle e ele desativa a legenda. Então eu posso assistir só com o áudio em português e com a legenda desativada. Sociável pássaro aquático. Por aqui nós podemos então parar o nosso teste de leitura de DVD original. Vamos abrir aqui a gaveta. Vou tirar o disco. E agora o próximo passo é a gente fazer uma leitura de DVD-R, um DVD gravado em casa. Eu vou colocar um DVD de vídeo de exemplo que eu fiz. E nesse vídeo nós vamos poder observar outros dois aspectos bem legais desse aparelho. Coloquei o disco, vamos ver a velocidade de leitura, a eficiência dele para a leitura desse disco. Aqui já leu, abriu aqui o meu menu. Eu tenho ali dois vídeos de exemplo, eu vou botar o primeiro, que é um que tem áudio e tem narração e já está com a tela inteira. Isso vai ser importante para o próximo passo do teste. Vamos botar nesse primeiro.
maiores patrimônios da Terra. Ela é composta por uma complexa rede de ecossistemas que abrigam uma imensa variedade de formas de vida, de micro-organismos a grandes mamíferos, passando por rios, montanhas, oceanos e, especialmente, pela vegetação. A vegetação é fundamental para o equilíbrio do planeta. Ela regula o clima, protege o solo contra a erosão, fornece oxigênio e abrigo para incontáveis espécies. Esse foi o primeiro vídeo, então, já com tela cheia. Vou dar um play aqui no controle. Ele vai voltar. Então, eu vou apertar menu no controle. Ele vai voltar lá para a nossa tela inicial. Agora eu vou no vídeo de baixo de exemplo também. Nesse segundo vídeo aqui, a gente pode ver que ele está com as faixas pretas em cima e embaixo da tela. Eu particularmente não gosto de assistir vídeos assim. Então, aqui entra um outro recurso interessante. Este aparelho de DVD ele tem a opção de zoom. Não são muitos aparelhos da época que tem essa opção. No controle remoto a gente pode apertar zoom. Apertando o zoom em 2 vezes, ele me abriu a tela e me preencheu a tela toda. Claro que nisso a gente pode perder um pouco de qualidade, ela pode pixelar um pouco, pode ficar um pouco quadriculada, mas às vezes se a gente não estiver muito perto da TV a gente não percebe. Ele tem outra opção de zoom aqui de 3 vezes, 4 vezes, e aqui também tem umas opções interessantes. Ó, aqui ele tem o zoom pela metade, o zoom de 1/3 da tela, o zoom de 1/4 e aqui o zoom desativado, voltou a tela como estava antes. Feito o teste do DVD-R, nós vamos então agora ver como ele se comporta para áudio. Tirando aqui o DVD-R. Melhor, antes de testar o áudio, vamos testar também VCD. Tenho aqui um VCD original. Nós vamos colocar aqui para ver como esse DVD player se comporta para leitura de VCD. Vamos colocar aqui. Então aqui ele já leu o meu VCD. Eu vou passar aqui essa advertência apertando no próximo aqui, para ele ir para a próxima faixa. Ele vai então começar a rodar o VCD. Eu posso avançar, é um recurso interessante também que tem aqui. Eu posso avançar em 2 vezes pelo controle remoto, 4 vezes, 8 vezes ou até 20 vezes. Depois das 20 vezes, se eu apertar avançar de novo, ele vai voltar para a reprodução. Aqui a gente viu então que ele leu de forma eficiente o VCD. E agora nós vamos fazer um teste com CD de áudio. Eu vou colocar aqui um CD de áudio original. E podemos verificar então como ele vai se comportar. Lembrando sempre que este modelo de DVD não tem o display frontal aqui, então todas as informações que a gente precisar, nós vamos precisar visualizar na tela. Aqui ele já começou a rodar e já está com o display acionado. Aqui ele me mostra a faixa que está tocando e o tempo que está passando da faixa. A partir daqui nós podemos ir passando pelos botões de avançar aqui, botamos para faixa seguinte, ele vai passando. O fato dele não ter o display aqui não quer dizer que ele não pode ser usado como um CD player. Eu fiz um teste, ele roda super bem, lê bem os discos e pode ser sim usado como CD player. Só que aí a gente pode ir seguindo pelo controle remoto com a única observação de que a gente não vai ter o visor para saber em qual faixa tá, mas a gente pode ir passando as faixas para frente, pode voltar faixas, pode pausar, pode fazer tudo pelo controle remoto. Testado o CD de áudio, vamos testar então o desempenho dele para a leitura de MP3 e também de fotos. Aqui vai entrar um outro recurso que eu achei bem legal deste aparelho, quando ele está lendo o CD que tem MP3 e tem fotos. Coloquei aqui um CD meu, bem antigo, com bastante MP3 e bastante imagens. Ele já reconheceu os MP3 que eu tenho aqui. Vou botar para baixo aqui alguma outra faixa.
Posso ir selecionando as faixas conforme a minha preferência aqui. Então aqui eu tenho toda a lista dos MP3 e vou selecionando as músicas, escolho, dou um Enter e ele vai começar a tocar a música. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que aqui embaixo nós temos um símbolozinho de música, uma nota musical, e ao lado nós temos uma câmerazinha, o que indica que ele detectou que no CD, além de MP3, nós temos também imagens. Como é que a gente faz para ir para lá então? Nós vamos apertar a tecla menu aqui no controle. Ele foi aqui para baixo. Se eu botar para o lado, ele vai selecionar a foto, eu dou um Enter e aí ele vai me mostrar a lista de imagens que eu tenho aqui nesse disco. Então aqui eu tenho a pasta, as imagens, eu boto para o lado e acesso as imagens. Ele vai mostrar uma pequena prévia bem no cantinho aqui da tela, para eu saber que imagem é. Digamos que eu quero ver essa imagem, eu dou um Enter, ele vai me abrir aqui a foto, a imagem, e já começou a leitura de sequência, ele já vai lendo em sequência as imagens. Se eu quiser parar de ver as fotos, que tem que ser em formato JPG, é o formato que ele lê. Se eu quiser parar essa leitura automática de sequência, eu só aperto um Stop aqui, ele volta para a minha lista. Digamos que eu queira retomar, no momento que eu parei, ele parou na imagem que eu estava. Se eu quiser retomar, seleciono a imagem, aperto Enter e ele vai retomar a leitura de sequência. A partir daqui ele vai continuar lendo todas as imagens que eu tinha no disco. Esse é o DVD Player SVA D1088. Já conhecia esse aparelho? Tem ele ou já teve? Conta aí nos comentários o que tu achou, se tu gostou dele. Deixa teu like, se tu gostou te inscreve no canal para me dar uma força. Obrigado por assistir e um grande abraço.